Rap, a história da humanidade. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, criacionismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus conjugou o verbo: haja luz. A voz de Deus ecoa, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, iluminou a terra, nosso coração prevaleceu na escuridão, e a luz era Jesus. Deus fez separação entre as águas e as terras, criou a vida, todos os animais conforme suas espécies e seus casais. E criou Deus o homem, macho e fêmea os criou e os abençoou. Mas a criação não se encerra. Deus criou Adão do pó da terra, soprou em suas narinas a essência divina e o fez alma vivente. Da sua costela criou Eva, sua mulher, e tudo era bom num desenho inteligente. Mas de repente a serpente, o animal mais inteligente, sagaz, também conhecida como Satanás, o velho dragão, enganou a Eva e também Adão, astuto, comeram do fruto proibido. E novamente o luto foi instituído, novamente havia trevas, desordem e discórdia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o evangelista João Batista. Ele não usava roupas sacerdotais, se vestia com pele de animais, pele de camelo, fazendo apelo ao batismo do arrependimento. Mel e gafanhotos eram o seu alimento. Ele caminhava e pregava pelo deserto, anunciando que já estava perto o reino do céu, a terra que mana leite e mel, a nossa salvação na travessia do Jordão. Ele caminhava e pregava sozinho, ele não era luz, mas preparava o caminho, e a luz era Jesus, a luz da salvação. E já escreveu João, o amado discípulo, logo no primeiro capítulo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veio ao mundo, veio para os seus manos os judeus, se fez humano, carne e matéria, acabou com a miséria espiritual, venceu o inferno, venceu o mal, e a luz da salvação brilhou na escuridão. E a luz era Jesus, a luz de Deus estava no mundo. Iluminou a terra, nosso coração, mas muitos, como Adão e Eva, preferiram as trevas à escuridão, não viram o brilho do Filho de Deus que veio para os seus, mas os seus não entenderam e não o receberam. Mas a todo aquele que o receber, recebe também o poder e de novamente ser filho de Deus. Todo aquele que no seu nome crê, o seu nome é Jesus. Por isso, meu mano, meu irmão, lhe peço com amor, do fundo do coração, quando você ver um pregador com sua Bíblia na mão, falando do presente de Deus, a nossa salvação, lhe peço, por favor, preste atenção, prefira a luz, não prefira a escuridão. E a luz é Jesus. Foi entregue aos romanos pelos seus próprios manos, sua própria gente, mas no tribunal foi achado inocente. Até mesmo Pilatos, no seu famoso ato, lavou as suas mãos porque não viu nenhuma condenação, e sua mulher tinha tido uma revelação, mas a multidão, influenciada pela mídia de Caifás, preferiu Barrabás para tirá-lo da prisão. E o Filho de Deus, sob a ira dos fariseus, foi lançado à sua própria sorte no corredor da morte, carregando o pé pesado madeiro, o pecado do mundo inteiro. No estalar do chicote, ao comando do sacerdote, foi moído pelos nossos pecados, mas pelas suas feridas doídas nós fomos sarados, porque em verdade ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Carregou as nossas dores, horrores, mas iguais aos fariseus nós o reputávamos como aflito, ferido, oprimido de Deus. Mas no Filho o Pai se compraz, no Filho vencemos ao inimigo, vencemos a Satanás, porque estava sobre o Filho o castigo que nos traz a paz. Condenação brutal bem longe do arraial, no meio do deserto, os abutres ali por perto, 3 horas da tarde, o sol quente que arde, é sexta-feira e nosso Redentor tem que morrer antes do sol se pôr, antes que escureça. Aquele que passa meneia sua cabeça, ali pendurado naquele madeiro, tomou sobre si o pecado do mundo inteiro. Todos na espera de um milagre, teve sede, lhe deram vinagre, água absinta, João 19:30. E nesse momento contrito entregou o seu espírito e falou: está consumado. E ali pendurado entre os 2 ladrões foi transpassado pelas nossas transgressões. E nesse momento lá no templo rompeu-se o véu, instituiu-se o reino do céu, amarrou o valente
pisou a cabeça da serpente e nos deu o presente da salvação. Cumpriu sua meta, a obra estava completa, perfeita, subiu ao Pai e sentou-se à sua direita, Senhor dos senhores, Rei dos reis, gravou em cada coração todas as suas leis, e a luz da salvação brilhou na escuridão para todo sempre, e o seu nome é Jesus, Filho do Deus Onipotente, Deus de Abraão, Isaque e Ismael, Pai nosso que está no céu. Amém.